Encontro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 31. Hello pessoal, é a teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então hoje, já entrando no nosso livro 4, vamos falar sobre Prepositions and Multi-Word Verbs. Vamos entender um pouquinho o que significa. Então, preposições nós já estudamos no módulo passado, em anos passados, e vamos continuar estudando, né? Porque é uma matéria com uma utilidade e aplicabilidade muito grande, tá? Como a gente já viu, as preposições elas são vocábulos que são invariáveis, tá? E eles estabelecem relação entre os termos de uma oração. Os termos que seguirem essa preposição serão os objetos, tá? Então, sempre que tiver uma preposição, a gente terá o seu respectivo objeto, tá? Na língua inglesa, a gente tem preposição que é formada por apenas uma palavra ou preposições compostas, tá? Que são formadas por um grupo de palavras, por duas ou mais palavras. Então, como aí no exemplo, ó, o against, né, é uma preposição, tá, que indica contra, ser contrário a, uma posição contrária. E o the blind consumerism é o objeto da preposição. E a frase de baixo a gente tem uma preposição composta por mais de uma palavra, que é o up to, tá bom? E seguindo a preposição está o seu objeto. Eu quero ressaltar aqui para vocês rapidinho, eu não trouxe nesse slide toda a lista de preposições e significados do livro, trouxe só o início, mas temos aí 3 páginas no livro de preposições e significados, mas eu quero ressaltar para vocês a diferença entre o like e o as como preposição, tá? Então, o like eu uso para similarities. It looks like a castle. Isso parece um castelo, né? Depois de feel, look, seem, taste, sound e substantivo, então it sounds like a thunder. Isso soa como um trovão. E também aí com alguns substantivos ou pronomes terminados em NG, tá? Para expressar a similaridade ou contraste entre essas palavras. Então, there is no place like home. Não existe lugar como a nossa casa. E o as eu uso para falar que alguma coisa ou alguém, something ou somebody é, tá? Então, he works as a doctor. He works as a doctor. Ele trabalha como médico, tá? Em frases of manner to mean in the way that, tá? Em frases com sentido de dizer dessa forma, tá? Então, leave it as it is. Deixe isso como está, como é, tá bom? Eu uso nas frases com esse sentido, tá? Do jeito que é, tá? Ou do jeito que está. E depois das palavras, né? Accept, be known, class, describe, refer to, regard, use, enfim. Exemplo, he is known as one of the greatest musicians. Então, ele é conhecido como um dos melhores músicos. Aí temos toda a lista de preposições e aos pouquinhos vocês vão vendo cada uma delas. E agora falando dos multi-word verbs, tá? O que são os multi-word verbs? São verbos que consistem, na verdade, de um verbo formado por mais de uma palavra, tá? Ele pode ser formado com uma preposição,
ele pode ser formado com um advérbio ou ele pode ser formado com uma preposição e um advérbio, tá? Eles são conhecidos como phrasal verbs, prepositional verbs e phrasal prepositional verbs, tá? Os multi-word verbs, eles também são genericamente conhecidos como phrasal verbs, tá? Gramaticalmente, essa não é a denominação correta. Porém, você vai encontrar em muita gramática e muito exercício falando direto como phrasal verbs. E aí você pode estar se referindo a qualquer um deles. Mas, na verdade, o phrasal verb, tá? Ele é um verbo com advérbio. O prepositional verb, ele é um verbo com preposição. E o phrasal prepositional verb, ele é um verbo com preposição e advérbio. Aí aqui eu trouxe para vocês a definição de phrasal verbs, mas na verdade essa é a definição de multi-word verbs, tá? Então, a multi-word verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both, né? Então, o multi-word verb, também chamado de forma genérica como phrasal verb, é um verbo que ele é formado por um verbo principal acrescido de um advérbio ou de uma preposição ou dos dois, tá? Importante saber que o significado desse phrasal verb ou multi-word verb, ele não é normalmente compreendido, tá? Porque as palavras individuais soltinhas dentro aí desse phrasal verb, elas não têm o seu significado ao pé da letra. Então, aqui eu trouxe mais umas informaçõezinhas gramaticais, tá? Com relação, por exemplo, ao phrasal verb, ele pode ser separado, quebrado dentro da oração ou não, depende de qual phrasal verb a gente se refere. O significado do verbo é alterado, tá? Do verbo principal, né? Dentro ali do phrasal verb. No prepositional verb, o significado não é alterado e ele não pode ser separado dentro da oração. E o phrasal prepositional verb, né? Ele tem o seu significado alterado e ele também é inseparável dentro da oração. Então, somente o phrasal verb, aquele que é verbo mais advérbio, ele pode ser quebrado dentro da oração. Agora que a gente já fez as explicações, vamos para a prática que vai ficar bem mais fácil de entender. Exercícios do livro nas páginas 9 a 15, livro 4. Exercícios. Primeiro exercício na página 9. Olha aí, já começamos com o uso correto da preposition like. Tem mais de uma opção, então marquem aonde a preposition like está sendo usada de forma correta. E no número 2, vocês corrijam as sentenças que estiverem erradas no exercício número 1. Aqui na página 10, vocês vão considerar as preposições by, up to e until, tá? E vão marcar as opções onde elas estiverem sendo usadas corretamente. No número 4, como no exercício anterior, corrigir aonde elas não estiverem corretas. Número 5, preencham os espaços vazios do diálogo com as preposições corretas que nós estudamos nesse capítulo. Então, prestem atenção lá naquela lista de 3 páginas de preposições, onde a gente tem a preposição, o seu uso, o seu significado e leiam o texto e coloquem a preposição correta. Páginas 10 e 11, a gente tem somente o Reading Comprehension. Vocês vão ler o texto e responder as questões da próxima página. Aí aqui, nas páginas 11 e 12. Número 1, de acordo com o texto, ele dá aí algumas opções e pede, considerando as sentenças acima, qual alternativa está correta. Temos 2 alternativas verdadeiras,
todas as frases são falsas, somente uma é falsa e somente a 3 e a 4 são verdadeiras, tá? No número 2, se tiver alguma alternativa no exercício de cima que seja falsa, vocês vão extrair do texto um trecho para contradizer essas alternativas falsas, se houverem. Número 3, leia o trecho extraído do texto e vamos responder. Mantendo as mesmas ideias, as palavras em negrito podem ser, respectivamente, substituídas por. Então, leiam o texto, substituam pelas palavras e marquem a opção correta. Aqui, páginas 13 e 14. Número 1, escolha a alternativa correta. Então, vamos preencher aí com a alternativa que melhor se encaixar. Número 2, prepositional verbs. Vocês vão completar, preencher com os corretos prepositional verbs apresentados usando o seu verb tense, né, o seu tempo verbal adequado. E no número 3, cada prepositional verb abaixo aí no quadrinho rosa forma sentenças com 2 objetos da lista. Então, combine eles de forma correta. Então, cada uma dessas opções você vai usar 2 vezes. E na página 15, número 1, considerando as preposições apresentadas nesse capítulo, responda às questões abaixo. Então, letra A e letra B, sobre as preposições. E o número 2, considerando o trecho extraído do texto relacionado às commodities, na página 6, responda, né? Lá, qual preposição apresentada nesse capítulo pode ser substituída por out of e such as, respectivamente. E número 3, why prepositional verbs are always transitive. E o número 4, look at the following sentence. E aí respondam, is that a correct sentence? Está correta? Justifique a sua resposta. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Prestem bastante atenção, não só aqui nos slides, que eu sempre trago explicações alternativas às do livro, mas também olhem as estruturas dos phrasal verbs, dos prepositional verbs e dos phrasal prepositional verbs do livro, além do quadro com as preposições, seus usos e significados. Se ficaram com dúvida, mandem para teacher, senão a gente se encontra na próxima aula online. See you soon, guys. Bye bye.